Muito boa noite, povo. Tudo certo? Tudo belezinha? Brasil, Portugal ligadinho na gente agora, trazendo aí essa live extraordinária para falar sobre esse pacotão do imigrante que foi aprovado e que agora foi publicado em Diário Oficial, Diário da República, o que torna ele válido aí para toda a comunidade, principalmente brasileira, que é para quem a gente fala, no que tange aí os direitos, né? Essas melhorias previstas aí. Então, isso altera a situação em Portugal para quem vai aplicar Startup Visa? Querido, não altera em nada, tá? A aplicação de Startup Visa é um programa à parte que não altera em nada para quem vai aplicar, beleza? Essa lei, esse novo pacotão aí, ele veio para beneficiar algumas pessoas que estavam desamparadas no abrigo da lei, beleza? Mas já já, o Dr. Rodolfo vai estar com a gente aí e falando a respeito, esmiuçando a respeito desse pacotão aí. Vamos chamar o Leandrão lá. Bora, bora. Vamos lá, Vamos vamos entrando, lá. galera. Vamos Vamos embora entrando. aí. Gente, vou meter a mãozinha e chamar esse povo para participar aí. Ó o Já Rolex vou do deixando na Leandrão. hora lá, ó. Olha lá, ó o Rolex. Gente, hoje eu tô na cozinha, fui expulso da sala, então tô na cozinha para bater um papo com vocês aqui, cara. Mas aqui é assim, a gente não tem frescurada, a gente é sempre assim, Galinha! autêntico. Ai, meu Deus. E aí, Leandrão, o que tu fala para nós a respeito desse pacotão agora publicado e já valendo? Nada. Como ninguém tem nada para falar. Ninguém tem nada para falar. Um monte de vídeo enchendo linguiça, sem nenhuma objetividade. Só falando que foi publicado. Agora a gente Desenvolvimento depende da zero. VFS. Agora a gente depende do que entrar no portal da VFS para a gente poder saber o que realmente, do que estava escrito, vai ser válido. Fora isso, encheção de linguiça para ganhar views e ganhar likes. É por isso que eu gosto do Leandro. Ele é muito, ele é muito direto com E a essas galera. mudanças. Vocês acham que vai aumentar o fluxo de pessoas vindo para Portugal de forma legal? Ou vocês ainda acham Depende. que vai ter muitas pessoas que vão tentar entrar de uma forma como turista? O que Posso vocês ser acham? sincericida? Opa, é essa a ideia, Leandrão. Eu vou até pegar minha taça de vinho aqui, ó. Eu acho o seguinte, cara. Eu acho que se tiver realmente. Porque assim, ó, tem um ponto aí que está com duas posições diferentes. O que diz no decreto? O que diz no decreto é que a pessoa que aplicar o visto vai ter que comprovar os valores que são solicitados para a entrada como turista. É o que está no decreto. E o que é isso? 70 euros de entrada, ou 75 euros de entrada, e 40 euros por dia, ou 45 euros por dia. Vezes 120. 5.470 euros. 5.470. Isso. É o que a pessoa tem que comprovar. É isso que está no decreto. Uhum. Em boatos paralelos, acredita-se que o governo irá estabelecer o mesmo valor que é exigido para alguns vistos, que é o salário mínimo português por mês. Então, nós estamos falando de 2.820 euros, praticamente que a metade desse valor. Metade. Sim. Bom, então já começamos com esses dois pontos que a gente tem que analisar, ok? Vamos Uhum. lá. O terceiro ponto, pode trazer a família ou não? É um visto individual ou que se dá direito a reagrupamento? É o terceiro ponto que tem. No decreto diz que não. No decreto eu sou casado, se eu quiser vir com a minha esposa, eu tenho que aplicar um visto e minha esposa um. É o que está lá. Sim. Aí vamos lá, respondendo a sua pergunta. Se for essa questão
da apresentação da entrada de valores, da entrada no país com valores de turista, não vai inibir a entrada do imigrante irregular. Não vai. Perfeito. Não vai. Por mais que eu não concorde, se você multiplicar hoje, está 5,9. Sim. 5,9. Então, peraí. Vezes 2, vai, vamos arredondar para 2,5, vai. Quase Não, 11 mil reais. 5,9 vezes 5,470, que é a primeira opção. Uhum. Então, de 27 mil reais. 27.800, quase 28 mil. Se o cara puder, se o cabra puder trazer a família, tudo bem, de repente vamos, né? Mas tem uma galera ainda que não vai abranger isso. Se nós passarmos para o outro, que é 2.820 vezes 5,09, então falando de 14.353. Já facilita um pouco mais. Mas, mesmo assim, ainda acredito em muito mula manca que vai vir acreditando que pode vir sem o visto. Ah, isso é certo. Eu não tenho dúvida disso. Fabricião, deixa eu... Minha opinião pessoal. Sim. Dá um salve aí, Fabricião, e comenta aí o que você acha que o Leandro falou. Então, eu peguei esse finalzinho aí, eu vou, né, cheguei do trampo agora aqui, tava fazendo uns corre. Boa noite para todo mundo aí. E é isso que o Leandro tá falando, é o que eu penso também. Eu acho que vai ficar, né, um pouco salgado mesmo, ainda mais quem vem com família, tudo, e tem que ver todas essas questões. O pessoal tá comemorando aí do vice e tal, mas tem muito ainda para rolar, né? Não é uma coisa que tá... Sim, pois é. Eu acho que ainda vai ter muita imigração ilegal. Eu acredito que ainda vai ter muita imigração ilegal. Não podemos deixar nada de proibir, né? Não podemos deixar de alertar aqui que se estava ruim entrar dessa forma, vai piorar. Alguém aí ouviu em algum edital sobre contratação de profissionais do CEP? Alguém ouviu aí? Nenhum. Tá. Então você imagina esse número de pessoas com manifestação de interesse ficando mais para trás ainda com essa chegada do visto. Pois é. Perfeito. Então, se o cara está levando agora de 18 a 24 meses, vai levar mais. E a galera que insistir em vir, mais ainda. Isso é um fato. Sim. Isso aí não sou eu falando história para a pessoa vir ou não vir. Isso é um fato. É um fato concreto. Não tem como ser diferente. Se eu tenho 1.000 profissionais para cuidar de 10.000 solicitações, se eu tiver 100.000 solicitações com 1.000 profissionais, o tempo vai demorar. Isso é um fato. Ponto. Não tem que se discutir isso. Então, a pessoa, é o que eu falo, e algumas pessoas ficam aborrecidas da forma que eu falo. Se você optar dessa forma, seja bravo. Tenha culhão roxo. Engole o choro. Porque vai ter que passar por isso. Vai ter que passar por dificuldade que todo imigrante ilegal passa. Cacete, Portugal libera a entrada de turista não para morar, para turista. Ele tem um regime de exceção que concede ao imigrante que esteja no país se regularizar. Não vamos confundir as coisas. As pessoas às vezes não gostam que eu fale isso, mas é um fato. E às vezes as pessoas têm dificuldade de lidar com a realidade, com os fatos concretos. Vou só responder uma pergunta de uma seguidora aqui. Ela perguntou assim: estamos fazendo processo de cidadania do meu marido. Facilita o processo de entrada no país? Quais as vantagens? Vantagem que você esquece tudo que está acontecendo. Você literalmente entra como português
e você, como casado como português, você entra, que foi no meu caso. Digamos assim, eu dei essa pernada, que nada, são pelo menos 2 anos que eu adiantei da minha vida aqui em Portugal, pelo menos, sabe? Então você já tira essa dor de cabeça muito grande, né? Você já alivia um pouco a sua vida aqui. E quem Um tem essa pouco, oportunidade, não é, um Leandrão? pouco. Não, eu ainda gosto de ser moderado, né? Você já é mais Não, escrachado, mas. é outro caminho, gente. O sucesso, ele não está atrelado a isso, tá, gente? O sucesso não está atrelado a isso. Mas não tem como nós negarmos que a pessoa documentada, legalizada, e eu falo que, eu vou ser muito sincero, eu tenho a nacionalidade portuguesa. Não me dá benefício nenhum a mais do que um residente legal. Nenhum. Nenhum. Então, assim, tá pau a pau. Tá pau a pau. Então, assim, a pessoa tem que entender que ele estando legalizado, independente da nacionalidade ou de um visto, ou depois que ele consiga a residência, que é muito diferente de quem está irregular. Isso é um fato. Tá? Então, assim, é importante o que você colocou, Luiz, porque é tempo. Normalmente o imigrante, eu falo pra caramba, né, gente? Olha só, se Não, tiver não, não, falando. Leandrão. A live aqui é igual a live que a gente faz no seu canal. É assim, cara. A gente bate-papo entre amigos aqui O mais novo que fala aqui, real. o mais novo aqui é o nosso parceiro aí, o nosso parceiro do Fabrício. Migrando Fabrício, o mais novo é o Fabrício. Ah, não, de idade Mais provavelmente. novo de idade. Não, De idade. De idade. 35. Isso. Então, Normalmente. peraí, então é pau a pau. Eu tenho 35 também. O Leandro falou que eu tô acabado, hein, bicho? Tá acabado. Indiretamente tá acabado. Mas o que acontece é o seguinte: normalmente o imigrante está acima dessa idade. Nessa idade para cima. É o imigrante. E hoje, nós com 35, com 37, com 40, não temos tempo a perder. Não podemos perder tempo. Construímos 35 anos de uma vida no Brasil. Não temos mais 35 para construir em Portugal. E, ó, tem mais Então, para trás do que para frente. exatamente. Então, o que você tem que fazer, cara? Buscar caminhos que você reduza os problemas que você vai ter para que você consiga andar. Nós estamos falando de um cara que vem irregular, ficar 2 anos, perder 2 anos da vida dele aqui. E é um fato, gente. Ah, não vai conseguir trabalho? Não, vai conseguir trabalho. Ah, não vai conseguir comprar imóvel? Não, não vai conseguir comprar imóvel. Ah, vai conseguir financiar um carro? Não, não vai conseguir financiar um carro, a não ser que tenha um IRS bacana e tal. Mas é perda. O cara perdeu 2 anos da vida dele pela escolha que ele fez. E, cara, eu cheguei aqui com 40 e quantos anos que eu cheguei aqui? Minha mulher não está me ouvindo, ela está escutando novela. Eu cheguei aqui com 3, cheguei com 43, estou com 48 hoje. Cara, eu não teria 2 anos, imagina eu perder 2 anos da minha vida aqui para me legalizar. Entendeu? Isso aí eu falo porque, ó, o Leandro tá falando é real, porque eu mesmo, penso, cheguei como turista aqui, fiquei 1 ano e 2 meses esperando a minha residência. E depois veio a pandemia. Então, praticamente, eu comecei esse ano, estou há 1 ano. Ó, lembrando que o cenário que tu chegou há 4 anos atrás é muito diferente do de hoje. Bem diferente. Nossa, totalmente. A experiência que você teve vai ser totalmente diferente da do Elton. Eu acho que é importante vocês falarem isso, porque nada são coisas que parecem ser muito bobas, mas não são. Essa economia de tempo é absurdo. Gente, se tem um negócio que não volta na vida é tempo. Dinheiro vai e volta. Isso é um fato. Tempo não volta. Leandrão estava falando de 3... Leandrão estava falando de 3 mil. Eu acho que já está um pouco mais até, viu, Leandrão? Tava por volta de uns 5 mil reais. Uma média, tá? Porque eu e minha esposa fizemos a minha cidadania e depois a gente tirou pro meu filho. E assim, gente, indiretamente qualquer brasileiro praticamente consegue ter uma cidadania portuguesa. Porque, invariavelmente, na sua família você vai ter um português ou um italiano e tal. Então, às vezes, vale a pena você perder, entre aspas, esse tempo para você
buscar um histórico da sua família, tentar caçar de fato se você tem essa possibilidade. E se você não tem essa possibilidade, por exemplo, de tirar uma cidadania, estudar com carinho os vistos, conversando com um advogado, para você tentar sempre entrar de forma legal. Porque, gente, a gente fala de 2 anos. Se você perde 2 anos aqui para dar manifestação de interesse e tudo mais, cara, você passa 2 anos. A gente está falando de cartão de crédito, mas você não pode financiar nada. Você vai ter alguns direitos restritos. Você vai estar, digamos, muito encurralado. Agora, você imagina você estar nessa situação, pôr a sua família, seu filho nessa situação, sua filha nessa situação. Ou seja, é uma bomba relógio. E a vida sempre acontece imprevistos. Isso é um fato. Então você imagina, de repente, acontece um imprevisto e que você precisa, putz, para onde eu vou correr? E se você está ilegal ou está em processo de regularização e tal, não sei o quê, e aí? Entendeu? Você ainda não tem todos os benefícios que você poderia ter se você já tivesse entrado de uma forma mais regularizada, entendeu? Então, falando agora, pegando o gancho da pergunta do Luiz, eu sei que meu áudio está meio baixo, mas eu peço desculpa para vocês. A respeito sobre a mudança, né, sobre o benefício que vai trazer essa mudança do Estatuto de Igualdade para as crianças, né, nacionais de países terceiros. O que a doutora me disse? Nós comentamos. Primeiro eu quero dar boa noite a todos, né? E a quem está na audiência, muito obrigado. E tenham paciência, né? Às vezes eu falo um pouco rápido. Se eu estiver falando rápido, vocês peçam para que eu fale um pouco devagar. Nós comentamos na live ontem, eu e o doutor Rodolfo, exatamente sobre isso, né? O que Portugal quer? Portugal quer vizinhos, né? Então, Portugal quer mais crianças cá. Então, o objetivo da lei, quando você verifica a legislação, ao discorrer a legislação, verifica que o foco está na família. O foco da alteração da lei está na família, né? Trazer que a família esteja aqui, né? Que a família esteja aqui. Então, com relação à questão das crianças, da igualdade de direitos, extensível à igualdade de direitos, Portugal tem um leque de direitos para crianças nacionais ou residentes aqui legalizados, crianças residentes legalizadas. E assim, são direitos, não quero influenciar ninguém aqui, mas assim, nos ajuntamentos escolares, né, as crianças que, óbvio, através de prova e requerimento na segurança social, elas têm direito a muitos benefícios, tanto para desporto, quanto para auxílio alimentação, auxílio no vestuário. Então, a criança aqui, o nacional, né, o menor nacional, ele tem todo um aparato. O objetivo da lei em igualar esses direitos tem a ver realmente com o foco da legislação. Porque a Lei 1822, que foi a alteração, né, ela fala em vários pontos, às vezes é até repetitivo a forma que fala de entrada de menores e saída, e família, acompanhamento familiar. Às vezes é até repetitivo. Por exemplo, o artigo 31 é um pouco da repetição do 52, depois vem o 54. Né? Não foram muitos artigos assim alterados. Então, tem um foco realmente para que as crianças, a gente está aqui, tem um público maior brasileiro, estejam cá. Né? Essa mobilidade não é de todos os países da língua portuguesa. Né? O Brasil tem muito mais abertura com relação a outros países para entrada e permanência. E outra questão, para responder mais essa pergunta, é com relação à volta dessas crianças, né? Parece que, de certa forma, dificultou. Porque antes existia regras apenas para menores nacionais. Certo. Ou aqueles que realmente tinham um tempo aqui. Agora, são menores residentes. Menores residentes, em vista da lei, são crianças que
que estão aqui há pelo menos 2 anos. Uma criança que está em Portugal há pelo menos 2 anos, para que ela possa voltar para o seu país de origem, ela, se não tiver autorização dos pais, dos 2 pais, formalmente legalizada, ela precisa da autorização do tribunal. Para vocês verem como não é para ficar aqui. E trabalhando, né, no nosso dia a dia do direito da família, o argumento, às vezes, não subsiste, mas o maior argumento é que Portugal tem mais condições para a criança, para o desenvolvimento. Esse é um dos argumentos. E muitos pais separados não conseguem levar o filho para lá. Outra coisa que tem que ser pensado também, né, dentro de um planejamento familiar. Exatamente, porque seu filho vai se envolver com a comunidade, seu filho vai virar, né, um português, porque eu conheço crianças brasileiras que chegaram aqui com 3 anos que nem falam português do Brasil, falam português de Portugal, não conhecem, não lembram da realidade brasileira. E às vezes no tribunal, em audiência, quando o juiz pergunta, né, porque a partir de certa idade a criança pode ser ouvida e é considerada aquilo que ela quer, às vezes ela não quer voltar. É bem mais profundo. E a lei sabe disso. Nossa! O governo sabe disso. Sabe? Então, ele precisa de imigrantes aqui. Como o Brasil tem maior mobilidade, nós temos somos mais, em relação a outros países de língua portuguesa, a gente tem muito mais abertura aqui. E não é desmerecendo os outros países, né? Porque é outro processo histórico. Mas, legalmente, nós somos preferidos. Sem sombra de dúvidas. Legalmente. Em relação, doutora, à parte de agrupamento familiar, o que muda, o que melhora, o que dificulta? Olha, essa legislação é nova e eu já vi várias interpretações por aí, né? Várias. E parece que ficou muitas dúvidas. E a gente sabe que aqui em Portugal tem a legislação, né? Que a Assembleia da República aprova, e tem a lei do atendente do CEF. Depende do CEF, depende de qual agente do CEF a gente está falando. Exatamente. Então, a lei, depois, quando você encara com o atendente do CEF, ele não interpreta daquela forma, a gente tem que fazer o quê? Entrar com recurso. A gente tem um problema maior agora, né? Não é só o CEF, é a VFS. É a VFS. A gente tem um problema maior de interpretação até na VFS. Antes de começar a live, eu não sei se os doutores concordam comigo. Ontem, na verdade, explodiu aí N vídeos aí no YouTube, sempre o mais do mesmo, sem informação nenhuma a mais. Né? Na verdade, a gente depende de uma publicação, né, que entre no site da VFS para que a gente consiga entender. Já entendemos o que está no decreto, mas aí o que vai ser chegado entre o governo e para a VFS, para aplicação do visto, são outros 500. Então a gente, assim, depende do que vai ser colocado, porque hoje, se nós formos trabalhar em cima do que está no decreto, a gente sabe que não tem, como o Elton falou, a gente sabe que esse novo visto não tem o reagrupamento. No primeiro, vou até acrescentar, não pode trazer a família. Eu vou até acrescentar uma reflexão em cima do que você falou. Além disso ser novo e ser passível de uma leitura do VSF para trazer a lei no formulário, digamos assim, que é o que vai chegar ao consumidor final, ao jurisdicionado, ainda tem os 100 primeiros casos, que a gente costuma falar, os 100 primeiros casos que vão moldar os futuros entendimentos. Ou seja, as 100 primeiras pessoas que vão chegar lá, vão apresentar recurso, vão falar, olha, eu entendi isso da lei, não entendi isso da lei, reconsidera isso. Então, digamos assim que os 100 primeiros casos vão construir entendimento e base para os próximos que vierem. Por exemplo, você tocou aí num ponto importante sobre o reagrupamento, e aí vem o que a doutora falou, é uma lei nova. Toda lei nova, ela é passível de entendimento da doutrina. Então a gente não tem ainda a visão da doutrina. A doutrina aqui não interpretou ainda a lei.
Não tem uma interpretação, o entendimento majoritário é de que tem ou que não tem. E aí que vale o debate. Entendeu? Um outro ponto em questão é a comprovação de meios de subsistência. No decreto, na lei, diz que é o mesmo valor de entrada de um turista. É o que está no decreto, não é isso? Só que já dizem em linhas paralelas, né, que é a comprovação de um salário mínimo por mês. Não é isso? Aí você soma essa interpretação, aí cabe, vamos lá, aí cabe a gente interpretar. Vem a interpretação da lei, a gente leu. Aí essa interpretação da lei remete à portaria 1563, que é sobre subsistência, que vai falar outra coisa. E aí cada um vai pontuando uma coisa. E aí justamente vem na prática, e aí, qual será o padrão que a VFS ou o CEF, ou o consulado, vai adotar? E aí você falou do regrupamento familiar, que é um assunto até que a gente estava falando ontem, e aí a doutora Cláudia fez uma observação, uma pontuação muito bem colocada, que precisa ser ouvida no debate jurídico, porque realmente fica um questionamento, né, doutora? Exatamente. Tem gente que entende que não é possível de regrupamento familiar. O artigo 54 está lá por alguma razão. E foi acrescentado a letra H por alguma razão. E, basicamente, o artigo, né, o visto destina-se a permitir a entrada e depois vem o H, acompanhamento familiar portador de um visto, sem prejuízo ao regrupamento. Na minha opinião, ele está dizendo o seguinte, olha, quem tem visto de estada temporária é permitido o acompanhamento familiar, mesmo que tenha as regras de regrupamento familiar. Esse é o que eu interpretei. Nós interpretamos, né, doutor Rodolfo? Nós já lemos esse artigo várias vezes e também, quando a gente vai para o 52, autoriza a entrada de crianças aqui em Portugal, formalmente, né, com o documento legalizado. Ora, se autoriza a entrada de criança, se autoriza o acompanhamento, não vai autorizar a entrada da esposa? Perfeito. Isso é interpretação, mas é interpretação de vários artigos. Quer dizer, a lei foi clara em dizer o seguinte, no 52, a criança pode requerer ou pode acompanhar quem dispunha de autorização parental. Ou seja, ele está dizendo que a criança pode vir. E a criança não pode vir sem o pai e sem a mãe. Né? A gente tem uma premissa de quem pode mais, né? Quem pode menos. Quem pode menos. Qual é a diferença de indivíduos? O que ia trazer de prejuízo para Portugal se a mãe viesse e o pai não viesse? Se o pai não viesse e a mãe não viesse? E aí vai para esse ponto que a gente estava falando, meios de subsistência. Porque fica claro a entrada de estrangeiros aqui, o CEF sempre pergunta, em todos os processos incluídos, né, um dos pontos fundamentais é... Então, você faz uma conta, 45 por dia, 70, mas não é só isso que o CEF verifica. Na hora, no dia, ou a VSS, vamos lá, imagine que a pessoa traga 4 mil euros para Portugal, ou 5 mil euros, ou 7 mil euros para Portugal. Porque, por alguma razão, ele pede comprovativo de alojamento. Ele quer ver quanto é que você paga, ou onde você mora e quais condições que você mora. Se for com família, é óbvio que o atendente vai fazer uma conta. Então, direito não é matemática, direito é interpretação. Então, se existe a legislação, você tem meios de subsistência, eu folgo em dizer que vai ter gente que vai requerer, vai ter famílias que vai entrar,
tem famílias que não vão entrar, que vai ser indeferido. E eu vou dizer por quê. Na altura, quando estourou a pandemia, eu tinha muitos vistos para aposentados, para as pessoas que viviam de renda. E, é óbvio, com aquela questão toda, quem tinha visto e tinha prazo para aqui não queria deixar a família lá no Brasil, não sabia o que ia acontecer. E fui procurada várias vezes para ir ao aeroporto, né? Porque teve gente que não conseguiu entrar, mesmo. E teve gente que entrou com pai, mãe, 2 filhos. Qual era o fundamento ali? Eu estava lá, o agente do CEF, doutora, eles não têm lei de subsistência, doutora. Não vou deixar toda essa gente no período de pandemia entrar. Por quê? Porque o agente do CEF, o agente da VCF, ele tem, a sua decisão é com base na lei, ele tem direito discricionário, está na lei. Isso é o maior problema que está, é dar poder a pessoas que não têm autonomia de julgar e avaliar isso. Mas isso já vem acontecendo desde a entrada da VFS. Mas o fato é que a lei, felizmente, é o que a gente tem, e é o que você está falando, dá poder para essas pessoas, ou seja, a discricionariedade é isso. O agente tem discricionariedade, ou seja, no momento da decisão, ele pode avaliar. E um dos órgãos que tem mais poder discricionário é consulado, VSF agora, né? ICEF. A VFS mais que o consulado, se bobear agora, que é ela que tem o poder na mão. E é um problema botar uma empresa privada com poder discricionário de um Estado. Poder consular, muitas vezes, né? Vou explicar para o pessoal. Se você vem para Portugal e não tem a posse de um visto, e você tem intenção de ficar aqui, isso é imigração legal. E se você atesta isso através de uma carta convite e de uma promessa de contrato de trabalho, o pessoal do CEF vai falar para você, então, amigo, preciso de mais alguma coisa? Por favor, se retire. E tem gente que, né, às vezes, fim de semana sempre liga. Né? E aí eu já não... Olha, doutora, fulano veio, eu vou trabalhar, eu tenho a carta convite, mas você mostrou a carta convite para o pessoal do CEF? Olha, você volta rapidinho, volta aí. Eu não vou lá no aeroporto, não vou cobrar o dinheiro para você, porque não vai adiantar. Você volta de boa, para que você não tenha informações no SIS, volta sem informação nenhuma, e daqui 4, 5 meses você vem direitinho. Você vai lá no VS, faz o requerimento do visto. Porque não tem. O CEF, pelo menos das últimas decisões, eles chegou com carta convite e promessa de contrato de trabalho, esquece. Tchau e benção, revoar. E eu não sei se aconteceu com você, doutora, mas o próprio CEF, quando é processado, ou seja, quando entra, o próprio CEF junta como prova, ou seja, a constituição de prova do CEF é aquela que foi fornecida pela pessoa barrada, então... Interessante. Deixa eu fazer uma pergunta agora, mais direcionada para o doutor Rodolfo, que é bem a área dele, e essa aí vem quente, vai ser um tijolaço. Doutor, agora com esse novo pacotão, entra em vigor também a nova modalidade de permissão, né, de autorização de residência. Autorização de residência CPLP. O que de fato é? A autorização de residência da CPLP, ela foi escrita de uma maneira vaguíssima, na minha opinião. O texto, para mim, jurídico, ele é vaguíssimo. Só que ele prevê o quê? Que pessoas que tenham tido uma entrada legal em Portugal, elas podem requerer junto ao CEF um título de residência. E aí depois ele fala que o CEF pode, enfim, toda essa redação que já é conhecida. Agora, na minha interpretação, quando você fala entrada legal, é um grande problema, porque se você tem uma entrada... Quando você, por exemplo, quando você vai numa entrevista ao CEF, para fazer a autorização de residência. O primeiro requisito que ele fala assim, me dê um comprovante da sua entrada legal no país. E aí as pessoas vão lá e apresentam a passagem, apresentam o carimbo, enfim.
Ou seja, é uma entrada legal. A pessoa entrou como turista, mas, entre aspas, foi uma entrada legal. Então a gente abrange essa interpretação a todas as pessoas que entraram legais aqui. Fica um primeiro ponto de questionamento. E hoje eu entrei em contato com o CEF, justamente para tentar fazer a marcação desse tipo de autorização de residência da CPLP. E foi até engraçado, ele, doutor, só um minuto que eu não sei. E aí eu fiquei na linha, chamou o outro atendeu, calma aí que eu vou ver, chamou outro, calma aí que eu vou ver. Resumo da história. Só entra em vigor daqui a 29 dias. Então, até lá, aguarde e aí faremos o agendamento. Talvez seja melhor depois que a lei entrar em vigor, seja melhor depois de passar mais ou menos 30 dias, fazer uma outra live para explorar. Para explorar, porque, na verdade, a lei diz uma coisa, né? Mas... Exato. As coisas vão moldando, né? As coisas com o passar do tempo vão sendo moldadas. E a gente precisa entender. Né? Eu vi também, eu não lembro agora qual artigo, que essa nova autorização de residência, isso me deixou bem, não vou dizer intrigado, nem surpreso, porque já era de se imaginar, que ele só é válido para Portugal. Então eu vou deixar aqui o debate. Olha a galera que estava esperando sair esse visto, essa autorização de residência, para botar a mão no seu cartãozinho e meter o pé para o resto da União Europeia para trabalhar, para ganhar mais dinheiro, enfim. E não vai ser possível isso. O que dá para deixar aí nessa conversa? Quer conversar, doutora? Essa semana eu estava falando com o cliente sobre essa questão de manifestação de interesse. Por que demora tanto? Né? Por que tem manifestação, tem reagrupamento? Por que alguns demoram tanto? Eu vou pelo artigo 102, eu acho vaga no próximo mês. E uma das razões, o CEF, não me parece que eles queiram melhorar, é para responder a sua pergunta. Muita gente pega o documento para sair. Não é interessante para Portugal gastar com você, imigrante. É um gasto, aqui você chega, a estrutura do Estado tem um gasto para você ir trabalhar na França, ir para a Alemanha, ele não quer. Mas eu só queria deixar uma questão final para vocês. Com essas mudanças que estão entrando agora em vigor, vocês acham que o governo também vai começar a mexer em outras questões importantes? Em que sentido? De maior contratação de funcionários para os órgãos que precisam? Será que agora o governo português vai começar a mexer nessa questão das moradias? Será que o CEF finalmente vai ser extinto ou não vai ser extinto? Vocês acreditam que o governo agora, arrumando, digamos, a cerca, né? Porque eu acredito que Portugal está arrumando a cerca, né? Porque entrava todo mundo como turista e Portugal não sabia quem era quem naquele balaio de gato, por assim dizer. Vocês acreditam que agora Portugal, com essas grandes mudanças, vai começar de fato a continuar a avançar nessas mudanças ou simplesmente vai meio que parar por aí? Olha, eu espero. Até porque está no planejamento de Portugal, né? Está no plano que a Assembleia da República aprovou, né? Tem várias, né? A digitalização de Portugal, para diminuir a burocracia, que isso está falando, o planejamento atual do governo, tem a questão da imigração, tem a questão da pública, para refletir na economia. E a gente espera, né? Nós vamos ter aí 2023, a União Europeia vai impor 2023, 2024, 2025, uma crise, né? E que a gente precisa diminuir os efeitos dessa crise. Acho que o governo vai fazer, ele tem a oportunidade de fazer, porque tudo que passa indica, aprova-se, né? Porque tem a maioria. E acho que sim, porque faz parte do planejamento de Portugal, dos 3 anos, do planejamento que foi aprovado na Assembleia da República, o 2022, e também a médio prazo, que é o desenvolvimento da União Europeia. Todos esses planejamentos têm essa questão da imigração, da digitalização
e do reforço à administração pública. Pode ser que não seja pela contratação de novos, né, ou por concurso, mas pode ser por digitalizar, como já vem acontecendo, determinados processos, né? A gente vai ter processo de nacionalidade mais digitalizado. Eu acho que o CEF vai por esse caminho também, né? Digitalizar talvez não seja exatamente a contratação. Eu acredito, é acreditar. Eu complemento até uma visão mais macro da doutora Cláudia. A doutora Cláudia falou os pontos da visão de Portugal, e aqui eu trago pontos da visão da União Europeia. A gente não pode esquecer nunca que Portugal faz parte da União Europeia. Então, acima de Portugal, existe um desejo supranacional, ou seja, que está acima das leis portuguesas, que é as leis da União Europeia. E a União Europeia, ela tem sim tido um olhar muito especial para a Península Ibérica, que coloca Espanha e Portugal. Porque são regiões que estão com escassez de mão de obra, e a União Europeia precisa, como bem mencionou a doutora Cláudia, nos próximos 30, 40, 50 anos, ter uma população que sustente uma indústria capaz de sustentar o euro. Nós estamos com uma maior desvalorização do euro dos últimos anos, que está batendo ali lado a lado com o dólar. E aí, tem muitas questões, tem questão da guerra? Tem, mas principalmente mão de obra e indústria. Indústrias e mercados e muitas outras coisas. Então, a União Europeia tem sim dado um olhar, tanto é que a Espanha já sinalizou que, não sei se vocês têm acompanhado, a Espanha ela também está procurando meios legais de visto para a procura de emprego. E Reino Unido, semana passada, essa semana, não sei, também anunciou a mesma coisa. Então, a gente vê um início de uma tendência que vai arrastando o continente europeu ao quê? Abrir um pouco as portas às questões imigrantes. É óbvio que quando a gente está abrindo essas portas, nós vamos esbarrar com problemas sociais que vai forçar o governo português a tomar ações. Só que por isso que eu trago essa visão macro, porque a União Europeia está de olho, sim, no governo português, e não é só nesse quesito, é quesito de cumprimento de deveres humanos, de direitos humanos, é no quesito de cumprimento de celeridade processual, é no quesito de boa satisfação, de boa administração interna dos órgãos, das autarquias. Tudo isso está ligado à União Europeia. E por isso que eu trago essa visão, porque a União Europeia tem tido essa preocupação, e eu acredito sim que esse movimento que a gente está vivendo é um estopim que vai desencadear outros pontos e que vai trazer, espero, é o melhor dos sentimentos, grandes mudanças aí para o cenário português. É uma boa esperança, só que é aquilo. Vamos nos manter alegres ao máximo que pudermos. Olha, eu peço desculpa aos senhores, eu tenho que... Minha bateria vai cair. Então, se cair... Doutora, então fica o convite, daqui a 30 dias a doutora Cláudia e o doutor Rodolfo, vocês topam uma live para a gente atualizar, que eu acho que aí vai ser sensacional, eu adorei essa ideia. Com certeza. Vamos voltar. Agradeço também, vou ter que me retirar junto com a doutora, porque a gente tem... Sim. Uma pergunta rapidinho, que isso passou, e a pergunta é interessante, percebido por mim, e também por outros, outros ouvintes nossos aqui. Essa nova modalidade de visto, ela é válida somente para os países membros da CPLP? O visto a nova... de procura de emprego? Pode falar. A nova modalidade de visto, estrangeiros. Estrangeiros. Ponto. Perfeito. Estrangeiros. Agora, outra legislação, vamos lá, um peruano, né? Um boliviano, um venezuelano. Existem outras legislações de acordos, de regras com relação a essas nacionalidades. Então, é para estrangeiro, ponto. Mas aí tem outras legislações que a gente tem que colocar para ver se realmente abrir todos os casos são para outros países. Por isso que eu falo, o Brasil, no caso do Brasil, a gente tem maior abertura, muito mais. Então, tudo se aplica ao brasileiro. Mas outras nacionalidades
nem sempre é assim, tá bom? Vide aí a questão da CPLP, que tem o seu capítulo próprio. Então, o capítulo próprio da CPLP, só da CPLP. O visto de procura de emprego está fora da CPLP, é aberto a todos. Maravilha. Gente, excelente noite para todos. Uma honra. Muito obrigado, doutores. A participação de vocês, a boa vontade de vocês e a disposição de estar com a gente aqui, com o nosso público, trazendo esse mar de informação. E pronto. Muito obrigado. Obrigada. Eu agradeço. Eu que agradeço, viu? Disponha sempre. Forte abraço.